E hoje é dia do quadro Seu Direito, que no Correio Manhã nós vamos continuar a nossa conversa aqui com o advogado Paulo Vitor Souto, hoje conversando com a gente sobre pensão por morte, não é isso? E é verdade que a pensão pode ser prorrogada até os 24 anos, e no caso dos filhos, por exemplo, Paulo? Não, Linda, isso é uma confusão que existe em relação à pensão por morte e à pensão alimentícia, certo? Entendi. A pensão por morte, ela via de regra até os 21 anos, não mais do que isso. Certo. A pensão de alimentícia, ela pode ser prorrogada até os 24 anos, caso o dependente, o beneficiário da pensão, esteja na universidade e comprove isso de forma documental. Isso certo? É só no caso da alimentícia? Isso, não é o caso da pensão por morte. A pensão por morte até os 21 anos e acabou? Isso, exatamente. Certo. E o que deve ser feito para solicitar esse benefício? A quem recorrer? Essa pensão por morte tem uma facilidade em relação aos demais benefícios. Caso o beneficiário já receba um benefício, caso o segurado, desculpe, já receba um benefício do INSS, esse benefício pode ser solicitado via internet, certo? Pelo próprio site da Previdência Social. Caso não haja, ele não seja goze de um benefício, o segurado, no caso o beneficiário do segurado, tem que ir até uma agência, agendar pela Central 135 ou pelo site e, nesse caso, requerer a pensão e comparecer à agência para fazer esse requerimento. A gente também tem pergunta aqui do telespectador, deixa eu abrir aqui a página, o Nilderlino da Silva de Bahia. O sogro e a sogra dele morreram há pouco tempo, né? A esposa dele toma remédio controlado e não tem condições de trabalhar. Ela tem direito a receber alguma pensão? Em tese, não, Linda. A questão de tomar um remédio controlado, a questão de ter uma incapacidade, tem que ser comprovada via INSS, certo? A pensão deferida, concedida pelo INSS em virtude de, no caso dos pais, ela já é casada, ela já tem outra fonte de renda, já tem outra pessoa que possa manter a subsistência dela, por essa razão não tem direito a esse benefício. A gente tem mais perguntas dos telespectadores, né, Desirê? Pelo WhatsApp tá bombando, viu, Paulo? Tem aqui a Ana de Manaíra, ela disse o seguinte: moro junto já há 10 anos, não sou casada no papel e não tem nenhum documento que comprove união estável. Ela queria saber se em caso de morte dela ou dele, quais seriam os direitos para os dois, no caso, né? Se ela morrer ou se o companheiro dela morrer. Ambos têm direito, Desirê. Independente de ter documento, comprovação documental, é possível que o segurado consiga provar a união estável através de outros meios de prova. Testemunhas, fotos e várias outras questões que possam demonstrar essa união estável. O que a gente ressalta, eles têm que contribuir, pelo menos 18 meses de carência para tanto. E ele já falou que tem 10 anos de união estável. É requerido no mínimo 24 meses, 2 anos. Então ela já atingiu esse requisito também. Então ela tem direito, tanto ela como o esposo dela, caso um venha a falecer. Aqui tem uma pergunta da Paula de Souza, de Mangabeira. O pai da Paula tinha 2 famílias, né? Ele faleceu e a casa onde viveu com a outra família não foi declarada. Quais são os direitos que ela e os irmãos têm? No caso da outra família, não é isso? Nesse caso, vai haver um litígio, sem sombra de dúvidas, mas se a pessoa mantém 2 famílias e existe mais de um dependente em outras famílias, ambas as famílias terão direito. Terão que procurar um advogado para que realmente ingressem na justiça e façam um contraponto e demonstrem a constituição dessa nova família posterior ou anterior a que está declarada oficialmente, certo? Mas, nesse caso, o INSS, até a jurisprudência, já reconhece que a pensão é devida a todos os dependentes, certo? Tem mais perguntas? Tem sim, tem aqui. Meu pai tem 2 aposentadorias. Em caso de morte, como é que ficaria, né? A mãe dele teria que optar por uma dessas. Ele disse que uma é pelo INSS e a outra é do Estado, né? Aquela previdência privada, no caso, né? Específica. Então, como são regimes jurídicos distintos, Desirê, é possível, sim, manter as 2 aposentadorias, as 2 pensões, certo? Ela explicou bem. Uma pelo INSS, ele não poderia receber 2 aposentadorias pelo INSS. Ele poderia até ter 2 fontes de renda e contribuir de forma separada, mas no final, em caso de aposentadoria, ele só tem um único benefício que é limitado ao teto do INSS. Nesse caso, como são regimes jurídicos distintos, ele pode requerer, no caso da esposa, requerer os 2 benefícios aos órgãos distintos. Aqui tem uma pergunta da Josefa de Mangabeira, ela quer saber o seguinte: ela era casada no civil com o marido, que faleceu há 1 mês. E ele tinha uma filha com outra mulher, mas nunca foi casado com essa mulher. Ela também tem direito à pensão? Vai depender da idade, mas regra, sim. Tanto a esposa dele como a filha, a dependente de outro casamento, tem direito aos benefícios. Eles encaixam na primeira classe de dependentes. Então, tem que ser rateado, como a gente explicou no primeiro bloco, Linda. Sim. A questão tem que ser verificada a idade da filha do outro casamento. Ela tem que ser menor de 21 anos ou ser incapaz, inválida, declarada dessa forma.
Tem mais perguntas, Desirê? Tem. A Juliana quer saber o seguinte: o pai do meu filho morreu, aí a tia dele tem todos os documentos do filho dela, no caso, né? Gostaria de saber se ela ou o irmão dele podem tirar o benefício do filho. Não entendi bem, dizer, para ser muito Assim, sincero. o pai, a Juliana era casada, o pai do filho dela Certo. morreu, e aí quem tem os documentos do filho é a tia do menino, né, no caso. Eu acho que ele deve ter sido criado por Isso. ela. Ela quer saber se a tia ou o irmão desse filho dela podem tirar ou só ela Certo. que pode ter acesso a esse benefício. Tecnicamente, os tios poderiam fazer essa solicitação. Agora, eles teriam que estar representando, de fato, o menor, certo? Porque o menor, via de regra, ele é representado pelos pais. Ele é chamada tutela. Caso não ocorra isso, caso realmente a guarda dele e a representação menor seja feita pelos tios, eles podem requerer. Tem outra dúvida aqui, quer saber o seguinte: em caso, o avô de uma criança, ele morava com o avô, no caso, desde que nasceu, e não tinha guarda, ela tinha a guarda do neto. A pensão vai ficar para ele? Não, vai depender muito. Existem muitos casos dessa necessidade. Eu crio o meu neto, eu quero deixar a pensão para ele, mas não é simplesmente ter a intenção de fazer isso. Para que ocorra essa possibilidade do avô deixar a pensão para o neto, tem que haver a renúncia primeiro do pátrio poder pelos pais, certo? E o avô ter a guarda efetiva do menor. Nesse caso, sim, como seria um dependente econômico, poderia deixar a pensão, mas via de regra não é possível, infelizmente. Não é possível, né? Paulo, nosso tempo infelizmente acabou, mas quero agradecer inclusive aos telespectadores que estão participando aqui. A Paula Santos, dos bancários, deixa eu ver se dá tempo de fazer só mais essa pergunta que ela acabou de mandar aqui. Ela disse que foi casada 2 meses com o ex-marido dela e ele faleceu. Ela está perguntando se tem direito à pensão mesmo com pouco tempo de casada. E se existe um tempo, né, do matrimônio para que ela possa aí ter direito a essa pensão. Atualmente não, Paulo. Infelizmente, se fosse na legislação anterior, você teria direito. Mas hoje em dia é exigido o tempo mínimo de 24 meses, 2 anos de casamento, matrimônio ou união estável. Ok. Paulo, obrigada pela sua participação, viu? Obrigado e até a você, próxima linda. oportunidade. Obrigado, telespectador.